Você quer entrar na área de análise de dados em 2026, mas está perdido com tanta informação? Calma, nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho exato, as ferramentas certas, o que estudar primeiro e o quanto dinheiro e tempo investir para entrar na área de dados em 2026. E o mais importante, como utilizar a inteligência artificial para acelerar o seu aprendizado e se destacar no mercado. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em análise de dados, trabalho com isso aqui nos Estados Unidos há 3 anos já. Também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo, tudo o que acontece na análise de dados. Então, na confiança, já esmaga o botão do like, se inscreva aqui no canal que o conteúdo é de qualidade e eu sempre trago o meu ponto de vista, tudo que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, no mercado americano e no mercado brasileiro através dos meus alunos. E o objetivo desse vídeo é muito simples, é ajudar você a ir do zero até conquistar sua primeira vaga em análise de dados. Pessoal, e antes de você pensar aí em ferramentas de análise de dados, Power BI, SQL, Python, Cloud, que é o que o vendedorzinho de curso adora vender para você aí, colocar um Excel roxo, azul, dark e por aí vai, aquelas coisas todas chamativas. Antes de pensar nessa parte, você precisa entender o que um analista de dados faz. E um analista de dados, ele passa grande parte do tempo coletando dados de diversas fontes. Eu diria que o analista de dados, ele passa 80 ou 70% coletando dados. Ou seja, ele pega aqueles dados, ele transforma, ele limpa, ele relaciona com mais dados, ele ajusta esses dados, né? Faz um processo ali de enriquecimento de dados, algumas pessoas gostam de falar assim. Talvez seja um pouco mais antigo, mas é porque eu sou das antigas. E vai trabalhando nesses dados para criar um modelo de dados. O que é um modelo de dados? É basicamente como você vai trabalhar com esses dados. Você vai criar tabelas, você vai separar em tabelas fato, tabelas dimensão, criar relacionamento entre essas tabelas e depois que você cria esse modelo, que normalmente é um modelo estrela, como a gente fala aqui, ou Star Schema em inglês, aí sim você começa a desenvolver o seu dashboard. Então tudo aquilo que o pessoal gosta de mostrar para você em cursinho por aí, é aquele relatório bonito, é aquele relatório com Pokémon e por aí vai, tudo isso, gente, é a pontinha do iceberg. Abaixo disso, a gente tem que construir um modelo e só depois desse modelo estar bem construído, bem desenvolvido, aí sim você vai para o relatório. E no relatório, quando você começa a arrastar e soltar os campos, as medidas, tudo mais, o objetivo é simples, é você utilizar aquela informação para trazer insights. O que a gente pode entender como insights? Basicamente, insights são descobertas que a gente faz olhando aqueles dados. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa de transportes ali de Minas Gerais. E essa empresa compartilhou uma base de dados comigo e eu comecei a fazer cálculos das rotas deles, né? Então eu calculei com uma API do Google, essa API trazia os dados em JSON, depois eu calculei todas as rotas e todas essas rotas viraram uma tabela. E quando eu comecei a fazer as minhas análises nessas tabelas, depois que eu já tinha o meu modelo de dados, que eu já tinha conectado com o Google, feito em Python, conexão, coisa e tal, eu comecei a ter algumas descobertas. Eu falei, cara, todas as suas viagens aqui, ele estava em Juiz de Fora e basicamente entregava em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ou seja, lá de Minas Gerais ele fazia uma distribuição. Mas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro eram aproximadamente 200 quilômetros. Ou seja, ele viajava 200 quilômetros, fazia as entregas dele e conseguia voltar no mesmo dia. Era um pouco puxado? Era. Às vezes ele fazia no mesmo dia, às vezes o motorista voltava no outro dia. Mas quando ele vinha para São Paulo, de Juiz de Fora para São Paulo, eram 500 quilômetros para ir, depois ele precisava fazer as entregas e depois fazer 500 quilômetros para voltar. Ou seja, ele perdia um dia dirigindo, um dia entregando e mais um dia dirigindo. E analisando esses dados, eu fiz umas descobertas muito legais, porque a empresa dele foi crescendo e ele não estava conseguindo analisar os custos de transporte, custos com funcionário, custo com equipamento, no caso caminhões. E eu falei assim para ele, você sabia que você leva um dia para ir, um dia para voltar e apenas um dia para fazer a entrega? Ou seja, você precisa pagar 3 dias do seu funcionário e utilizar ele apenas um dia. A mesma coisa acontece com os caminhões. E ele começou a pensar nisso, né? E eu fiz uma simulação para ele. Eu falei assim, olha só, imagine que você coloca um centro de distribuição em São Paulo. E aí eu encontrei um lugar em Atibaia. Eu falei assim, o que vai acontecer? Você vai ter uma rota
que de Juiz de Fora até Atibaia, e essa rota vai ficar trazendo o material com caminhão cheio. E aqui você vai ter um caminhão pequeno, e esse caminhão pequeno vai ficar fazendo pequenas rotas aqui, e você vai aproveitar muito mais todos os veículos, o caminhão grande, o caminhão pequeno e os 2 motoristas. E na sequência eu calculei todas as rotas, todos os pedágios e falei assim, cara, se você alugar um depósito, se você montar um depósito aqui em Atibaia, você vai reduzir muito, mas muito o custo mesmo. E aí foi engraçado que ele falou assim, mas por que você escolheu Atibaia? Eu falei assim, cara, não sei, parecia uma rota muito legal aqui com Juiz de Fora, né? Mas poderia ser em Guarulhos, poderia ser em Campinas, poderia ser em outra cidade ali. A gente pode considerar melhor esse custo, mas apenas fazendo uma projeção, uma conta de padeiro ali mesmo, onde eu consegui encontrar todos esses dados e mostrei para ele, ele já ficou muito impressionado com o que ele poderia ganhar de dinheiro. Era uma empresa pequena que foi crescendo muito, e quando a empresa começa a crescer, ela precisa começar a olhar para as linhas de custo, para a granularidade de custos dela ali. Então ele falou assim, cara, que legal, puxa vida, e você consegue simular em outros lugares? Eu falei, cara, consigo, fica tranquilo. Então, o meu principal tempo foi coletando esses dados, então eu peguei cada rota dele, o endereço de cada cliente, depois eu coloquei esses dados no Google, mas não foi na parte visual, eu utilizei um código Python com uma API para calcular o pedágio, calcular a distância, o tempo, coisa e tal. E depois que eu fiz todo esse trabalhão aí, gente, eu coloquei esses dados numa planilha, relacionei essa planilha com outras planilhas, na verdade não eram planilhas, eram tabelas, data frames no Python, ou seja, eu criei o meu modelo de dados depois disso, gente. Eu exportei esses dados, coloquei no Power BI, foi arrasta e solta, mostrei já as conclusões que eu tinha. E sim, utilizei o ChatGPT para me ajudar a ter alguns insights disso e também para digitar, escrever e produzir meu código muito mais rápido do que o normal. E o dashboard não era nada complexo, o foco era totalmente no número, na economia, no valor agregado que esse cara ia ter se ele implantasse as minhas ideias. E é isso que a gente tem que focar em analisar dados, e não em fazer dashboard roxo, dark, azul e por aí vai. Isso funciona muito bem para vender cursos, mas no dia a dia não é o que vai guiar, o que vai direcionar o seu trabalho. Então agora que você entende, e eu já contei uma história real, que foi algumas semanas atrás apenas, sobre análise de dados, agora que você sabe que você vai passar muito tempo coletando dados, agora sim eu consigo relacionar no porquê você vai precisar aprender. Em primeiro lugar, o SQL, que é a primeira linguagem que todo mundo deveria aprender. Esquece Excel, mas foca em SQL. No SQL você vai aprender todos os fundamentos de análise de dados. Você vai aprender como conectar com o banco de dados, como selecionar dados de uma tabela, como relacionar uma tabela com a outra, os tipos diferentes de relacionamentos. E, gente, por que eu falo tanto em SQL? Porque no SQL você consegue utilizar o mesmo conceito em todas as outras linguagens. No Power BI, no Python, em várias outras linguagens. Inclusive eu vi um rapaz, esqueci o sobrenome dele, mas o nome dele é Ítalo. Ele falou assim, que trabalhou em vários lugares com Excel, com Power BI, com DBT, um monte de ferramentas, mas em todos os lugares utilizava o SQL. E ele é um ótimo professor de SQL, ele sempre ensina SQL na internet, acompanha o conteúdo dele lá também. Mas eu queria dizer para vocês que ele estava certo, que ele está totalmente correto. O SQL é o fundamento de tudo. Então, se você quer começar bem na análise de dados, seu primeiro esforço com certeza vai ser o SQL. Beleza? Então já anota no seu checklist aí. Quero entrar na área de dados. SQL, acabou, gente. Com SQL, se você gostou do SQL, muito provavelmente você vai se tornar um analista de dados. Agora, se você não gostou do SQL, esquece, análise de dados não é para você. Então, a melhor forma de saber se análise de dados é ou não para você é SQL. Segundo passo, pessoal, Power BI. Gente, o Power BI, igual eu falei para vocês, depois que eu já sabia os dados, desenvolvi um modelo, o que eu fiz? Eu usei o Power BI para trazer as informações na tela de uma forma que o meu cliente ali pudesse entender isso. E ele gostou muito quando eu compartilhei, porque ele conseguia fazer filtro. Falou assim, não, deixa eu filtrar só agora as entregas que vão para o Rio de Janeiro. Ele conseguia. Agora só as de São Paulo, beleza. Só as entregas à noite, só as entregas à tarde. Ele falou assim, cara, nossa, eu não sabia que eu tinha tanto dado assim. Falei, cara, eu sei, cara. Porque eu tô acostumado já a trabalhar com esse tipo de pessoas. Na verdade, o nosso trabalho de análise de dados acaba se tornando um trabalho de consultor. Você acaba ajudando a pessoa do negócio a fazer descobertas que ela não sabia sobre a empresa dela, entendeu? Então isso que é muito, muito legal de trabalhar com análise de dados. E que nem eu falei para vocês, eu usei muito inteligência artificial para ganhar velocidade, produtividade enquanto eu escrevia os meus códigos, tanto no SQL, no Python, no Power BI.
e por aí vai. Agora, gente, eu sei que todo mundo gostaria de ir pro Python, fazer uns códigos ali, sabe, escrever. E vocês sabem, eu tenho curso de Python, mas vocês já viram eu falando para começar com Python? Não, cara, jamais, jamais eu falaria isso. Porque o meu objetivo não é que você compre o meu curso, o objetivo é que você se torne um analista de dados. Se puder, com a minha formação, excelente. Mas se você não quiser fazer comigo e quiser seguir o meu conselho e começar por SQL, Power BI e o Python e Excel você deixa por último, eu vou falar isso daqui a pouco, siga isso que vai dar certo. Esse é o caminho que mais funciona. Veja que entrou um monte de modinha nos últimos anos, mas esse caminho continua sendo a base de tudo. E é isso que eu falo para vocês. Esquece o que está no hype. Vai no que é fundamento, vai no que é sólido, porque o hype, ele acaba sendo só algo periférico ali que você pode aproveitar ou não. Você precisa aprender, dominar e utilizar os fundamentos da análise de dados. Então, em vez de falar para você, faça Python, compre o meu curso, o que eu vou falar para você? Foque no portfólio. Quando você já tem o SQL, quando você já tem o Power BI, você precisa de um portfólio. No portfólio, você vai poder demonstrar o que você aprendeu de ferramentas e conceitos de análise de dados, vai documentar isso e você vai ter a oportunidade de compartilhar todo esse projeto que você fez. Então, não é apenas sobre aprendizado, você vai encontrar uma base de dados, você vai encontrar um problema dentro dessa base de dados, isso eu ensino lá na minha formação, e com esse problema você vai documentar a resolução desse problema, demonstrando todo o seu conhecimento que você aprendeu na formação, com o SQL, com o Power BI, com os conceitos de análise de dados, por exemplo, conceitos de modelagem de dados, Star Schema, por exemplo, e por aí vai. O portfólio para demonstrar os seus conhecimentos aos recrutadores. Então, quando você abordar o recrutador lá no LinkedIn e falar assim, meu, gostei muito dessa vaga, acredito que essa vaga tem muito fit comigo, eu ainda não tenho experiência como analista de dados, mas eu tenho um portfólio e nesse portfólio eu acredito que o que eu desenvolvi no portfólio eu consigo aplicar na sua empresa e ajudar vocês a ter insights, fazer descobertas com os dados de vocês. E aí você vai lá e compartilha o seu portfólio com o recrutador e o recrutador fala assim, puxa vida. E gente, o portfólio foi algo que funcionou comigo aqui. Eu compartilhei, quando eu me inscrevi na vaga, eu compartilhei com a recrutadora o link e falei assim, por favor, veja meu portfólio. Eu tinha alguns projetos reais mesmo, mas desconfigurados ali para não expor números, dados sensíveis de nenhuma empresa. Pedi para a recrutadora encaminhar esse portfólio para o gestor da vaga, mas eu falei assim, fiz minha parte, né? Eu fiz a abordagem correta na recrutadora. E depois fui e adicionei o gerente, na verdade o vice-presidente, que era o CFO meu na época, que é pessoa que me contratou aqui, adicionei ele no LinkedIn e ele falou assim, Bruce, bom conectar com você, gostei muito do seu portfólio, vamos discutir aqueles projetos porque tem algo parecido aqui que eu gostaria de implementar. Eu falei, nossa, o portfólio deu certo, cara, é agora que eu me consagro, né? Eu discuti com ele esses projetos durante a entrevista, ele gostou muito do meu perfil, porque eu era uma pessoa analítica e eu não era apenas um desenvolvedor, um fazedor de relatório. Ele viu que eu era alguém interessado em resolver problemas. E eu fiquei trabalhando com esse gestor 1 ano depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Depois a equipe mudou e a gente foi para um escopo maior. E com esse outro gestor eu trabalhei por 2 anos, sempre muito focado em resolver problemas. E as nossas análises começaram a ganhar assim outros patamares dentro da empresa. Uma empresa muito grande, uma empresa aí de bilhões mesmo por ano. E as nossas análises, elas furaram a bolha do nosso setor. Então as nossas análises estavam ali para o nosso setor de contas estratégicas e elas começaram a ser espalhadas por outros setores da empresa também. E a gente não imagina, mas tem sempre alguém de olho na gente. Até que chegou um ponto, eu recebi essa notícia há alguns dias atrás e eles me falaram que agora eu estou indo para um setor que abrange a empresa toda. Ou seja, as minhas soluções vão ser compartilhadas para toda a empresa e não apenas para o meu setor. Isso porque eu foquei, gente, em não fazer relatórios. Eu foquei em resolver problemas e foi exatamente isso que meu chefe me disse quando ele veio compartilhar comigo essa novidade. Ele falou assim, Bruce, eu estava fazendo uma reunião semanal com ele, falando com os status dos projetos, as minhas análises, o que eu consertei, o que eu tinha encontrado de erro e por aí vai. E eu já estava saindo da sala dele, né? Meia hora eu falei, valeu, chefe. Ele falou, não, calma aí, Bruce. Bruce, eu tenho uma boa notícia para você, você tem sido notado. E como você tem sido notado, agora nós estamos reestruturando as equipes, você está indo para um time central. E nesse time central, essas ações, esses projetos que você vem desenvolvendo serão espalhados por toda a empresa. E aqui na empresa nós temos muitas pessoas
capazes de desenvolver relatórios, dashboards, mas poucas pessoas são focadas em resolver problemas e têm a capacidade analítica e técnica que você tem para fazer isso. Então essa sua capacidade de linguagem de programação, modelagem de dados, relatórios, de aprender outras ferramentas, isso tem sido muito bem visto na companhia e o pessoal quer você para um escopo maior. E claro, eu fiquei muito feliz com isso e isso reforçou ainda mais tudo que eu venho falando para vocês, gente. Eu trabalho aqui em uma grande empresa nos Estados Unidos, provavelmente a maior aqui desse setor de gases. Eu tenho conseguido evoluir na minha carreira aqui, fazendo muito bem feito o nosso arroz com feijão, mas sempre focando em resolver problemas, sempre focando em agregar valor. Eu não fiz nenhum dashboard de Pokémon, de Digimon, roxo, dark, black, por aí vai. Eu não fiz nada chamativo demais. Eu sempre fiz muito bem feito e focando sempre na análise, na descoberta, no que eu poderia agregar de valor. Então por isso eu falo para vocês, utilizem, usem e abusem dos treinamentos, desenvolvam o portfólio de vocês, utilizem muito a inteligência artificial para tudo, gente, para tudo. Para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa procrastinadora, então eu fico desenvolvendo a solução na minha mente, a solução perfeita na minha mente e ela não vem. E agora, com a inteligência artificial, eu consigo ter clareza nas coisas que eu quero. Então, por exemplo, assim, eu estou desenvolvendo um projeto e eu começo a discutir esse projeto, não apenas código mais, código todo mundo já faz, mas eu discuto as ideias desse projeto com a inteligência artificial, quais as possibilidades, caso sim, caso não, quais condições, quais possibilidades, tudo tenho discutido com a inteligência artificial. Isso tem me dado clareza e com essa clareza eu praticamente eliminei a minha procrastinação. Claro que não 100%, porque ninguém é tão produtivo assim, mas eu melhorei e muito a minha produtividade conversando com a inteligência artificial sobre tudo, gente. E é essa a minha grande dica. Se você não está discutindo com a inteligência artificial sobre tudo que você faz no seu dia a dia, eu diria para você começar já. Discuta, você vai receber muito conteúdo ruim, mas você vai receber excelentes sugestões da inteligência artificial que você vai ver que vai dar muito clareza do que você tem que fazer em projetos e isso vai te ajudar demais no seu desenvolvimento do dia a dia. E aí depois disso sim, você pode estudar o Python. Você vai ver, inclusive com o Python, inteligência artificial hoje em dia, pessoal, é fora de sério. Eu estou utilizando inteligência artificial para tudo, gente. E agora, se você entender de conexão de API, mais Python, mais inteligência artificial, gente, você está com uma arma muito poderosa nas suas mãos e você vai utilizar muito a seu favor. Hoje mesmo eu estava pensando assim, puxa vida, eu poderia transformar os meus vídeos em artigos no Substack, mas para isso eu precisaria criar uma transcrição dos meus vídeos. Gente, o que eu fiz? Fui lá na inteligência artificial e falei assim, o que eu posso utilizar para transcrever meus vídeos? Daí ele sugeriu o Whisper e um outro modelo lá da própria OpenAI e falou assim, Bruce, quer que eu escreva o código para você? Eu falei, eu quero. Daí já me sugeriu, entra lá, cria a conta, adiciona o cartão de crédito, depois vai lá, faça o download do seu vídeo, coisa e tal, faça tudo com Python. E aí fui escrevendo, e a IA me ajudando a fazer todo esse processo. Gente, eu gastei um centavo para transcrever um vídeo inteiro e transformar ele em um artigo para postar lá no meu Substack. E eu demorei menos de meia hora, desde aprender como fazer a conexão com a API da OpenAI, como funcionava a API, fazer a própria transcrição, adicionar meu cartão de crédito, configurar tudo lá e ter o artigo pronto. Inclusive eu vou postar essa semana o meu primeiro artigo no Substack e agora que eu já sei como funciona, todos os meus vídeos vão se tornar artigos no Substack. E esse foi mais um ótimo acerto da inteligência artificial com o meu conhecimento em Python, com o que eu já tinha produzido de conteúdo. Eu estou aumentando muito a minha produtividade com inteligência artificial. E onde que entra o Excel? Nisso, pessoal, gente, em termos de aprendizado, de fazer um curso, pode até ser interessante, mas só depois de tudo isso, só depois do Python, só depois de você ter um portfólio mais Python, aí sim eu diria para você estudar o Excel, porque Excel é uma ferramenta que a gente utiliza, mas sinceramente, gente, utiliza muito pouco no dia a dia. O Excel não é uma ferramenta de analista de dados, mas como a gente, como analista de dados, interage com outras pessoas, por exemplo, com um gerente, coisa e tal, aí o gerente envia um Excel para você, você faz uma análise rapidinha ali, você vai precisar aprender assim, ó, mas é a última prioridade, gente. Não esquenta a cabeça com Excel, tá bom? E é por isso que eu não tenho Excel na minha formação, mas pode ser que um dia eu vá ter sim, porque as pessoas acabam falando, queria aprender Excel, coisa e tal. Então pode ser que eu adicione apenas para acabar com essa objeção das pessoas, mas não é porque eu acredito que a pessoa tem que aprender Excel, mas é sim só para
eliminar objeções. E se você quer aprender muito bem o SQL, o Power BI, montar o seu portfólio de cabo a rabo ou do zero até publicação em ferramentas como GitHub, Databricks, SQL, Power BI ou LinkedIn, e também, claro, avançar os seus estudos com o Python para análise de dados, eu recomendo você acessar o meu site. O link vai estar na descrição. Eu tenho duas formações, eu tenho certeza que uma delas vai se encaixar perfeitamente no seu bolso e você vai migrar do zero até a sua primeira vaga em análise de dados com o conteúdo que está lá, beleza? Meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Deixa aquele comentário maroto, se você não concorda, deixa mais ainda, que eu vou ficar muito feliz de responder todos vocês. Muito obrigado, até a próxima, ó. Valeu!